E assim, esse Fiagro, ele é base 10 e ele está pagando um yield muito acima daquilo que está disponível, né? Isso aqui às vezes pode ser muito perigoso, mas às vezes pode ser uma baita oportunidade também. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse humilde canal. Meu nome é Kaique Cerqueira e respondendo aqui a pergunta de um dos nossos inscritos, onde pediu a análise do AAZQ11, que é um Fiagro, nós estaremos aqui lendo o relatório e falando se é uma oportunidade ou é uma cilada. Então, você que já está chegando aqui no nosso canal, já aproveita e deixa aquele like para poder ajudar o nosso trabalho a alcançar mais pessoas e cada vez mais chegarem novas pessoas querendo cada vez mais informações inteligentes no ramo de educação financeira. Mas a pergunta que não quer calar é como que o AAZQ11 consegue pagar tanto dividendo sendo um Fiagro base 10? É o que nós vamos discorrer nesse vídeo. Então, como vocês podem ver aqui na nossa tela, né, o AAZQ11 ele está custando ali 8,25, está com um dividendo de mais de 15%. E quando nós fazemos uma análise, é que desde a sua fundação, esse fundo imobiliário já caiu 17,50%. Então, embora nos últimos meses, ali de 2025, ele teve um problema onde tinha um crado AgroGalaxy que entrou em recuperação judicial, será que ainda persiste as mesmas situações dentro do relatório? É o que nós vamos ler aqui hoje. Porém, o que eu tenho que dizer aqui é que essa performance é muito mais por conta de um burburinho do mercado mediante as incertezas do agronegócio do que de fato com a falta de performance da carteira. Mas eu também preciso que você deixe aqui nos seus comentários qual é o tipo de ativo que vocês querem que eu traga uma análise profissional, que é o que eu já fiz com o MXRF11 a pedido de algumas pessoas, e agora estou trazendo o ASIC11, mas também tem outros ativos para eu poder estar analisando. Então deixa aqui embaixo nos comentários qual ativo que você quer que eu analise e deixa aqui, você já tem a ASIC11? Há quanto tempo? Está recebendo dividendo? Gosta do Fiagro? Fala comigo. Bom, quando nós olhamos aqui a questão de patrimônio, nós conseguimos ver o patrimônio líquido em 210 milhões. Isso não é um dos maiores Fiagros que nós temos aqui na nossa bolsa, então um patrimônio pequeno em comparação com os outros. E aqui no relatório, o yield anualizado está 21,39%. Isso aqui é muito alto. E quando nós olhamos ali o valor de mercado, a cota está em 8,15, esse é o valor de mercado, porém o valor patrimonial, ou seja, seu preço justo está em 8,75. Então ainda existe uma margem de desconto, digamos assim. Vamos ver aqui de primeira, é que você tem um patrimônio líquido pequeno, uma carteira muito diversificada e está com um yield muito alto também e o valor de mercado abaixo do seu preço justo. Então é um Fiagro que teve seu início ali no dia 2 de dezembro de 2022, então é um fundo relativamente novo da gestora AZQuest. Quando nós olhamos aqui a questão dos dividendos da AZQ, nós conseguimos ver que ele paga ali de 2023, 2024, 2025 pagou, obviamente oscilante, mas pagou todos os meses, né, e está entrando agora 2026. Será que é uma boa oportunidade para 2026? Deixa aqui embaixo nos comentários. Mas, Kaique, por que o fundo imobiliário AZQ11 está pagando um dividendo tão alto? Simples. Por conta da curva de juros e por conta da taxa Selic. Vou explicar. Esse Fiagro ele tem os seus ativos atrelados ao CDI. Então, com uma Selic mais alta, ele tende a pagar dividendos mais estáveis. Quando nós olhamos a carteira e a composição desses ativos, vocês vão entender o porquê que esse Fiagro está pagando tanto dividendo assim. Mas, pelo que vocês podem ver aí na tela, mesmo ele sendo um Fiagro jovem, ele tem pagado com recorrência. E também tem um bom caixa, tá? O que em momentos oportunos faz com que esse Fiagro ele possa estar comprando alguns outros ativos. Isso eu digo porque no cenário de agronegócio, né, os CRAs eles eram muito depreciados, mas está começando a surgir novas oportunidades. E o fundo da AZQuest, eles estão começando a perceber novas oportunidades no segmento do agronegócio. Então, pegando um pouquinho do resumo do que nós conseguimos ver nessa primeira olhada do ASEC 11, nós temos um Fiagro abaixo do seu valor patrimonial, nós temos um fundo com liquidez, nós temos um fundo base 10 e com yield muito alto. Então, ao investir no ASEC 11, você tem uma carteira diversificada entre os segmentos do agronegócio. Só que existem muitas outras coisas que nós precisamos analisar quando vamos olhar um Fiagro ou até mesmo um fundo imobiliário. É totalmente negligente olhar apenas Dividend Yield PVP. Você precisa baixar os relatórios, você precisa ter noções de gráfico, você precisa olhar os CRAs, você precisa, de fato, ter uma visão mais aprofundada sobre o ativo que você quer colocar na carteira. Então eu trouxe aqui para vocês alguns gráficos para nós darmos uma analisada, que o AAZQ11 versus CDI, desde o seu início, ele vai perder para o CDI por conta da curva de juros, desde o seu início. Porém, quando eu pego os últimos 6 meses, vocês estão começando a ver que o ASIC 11 começou a performar, ou seja, Selic nas alturas, ele consegue ter ali os CRAs com uma taxa muito maior de CDI, então ele consegue ter uma performance maior. Então, desde o seu IPO, né, o CDI ele vinha espancando o ASIC 11, que é o que vocês podem ver aqui, porém, no último ano, o ASIC 11 já está mostrando um resultado muito interessante, e nos últimos 6 meses também, o ASIC 11 vem ganhando do CDI.
Isso é um ponto importante. Então, ao investir no ASIC 11, você está investindo numa carteira majoritariamente em CRAs. Eu diria que a maioria são os ativos pulverizados. Olha só, como vocês podem ver na exposição de concentração por segmento, você tem ali 27,28% de recebíveis pulverizados. E em segunda posição, você tem açúcar e etanol 26,02%. Então ele é bem diversificado, mesmo com um patrimônio abaixo de 300 milhões de reais, o que traz ali maleabilidade, eu diria assim. Até mesmo por conta dos devedores que estão ali dentro da carteira do ASIC 11. Porque o ASIC ele consegue fazer uma segmentação até mesmo pelas ramificações que compõem o agronegócio. Kaique, ficou meio embolado. Vocês podem ver aqui que nós temos carteira de ativos, usina de açúcar e etanol, tem CRA Santa Fé, CRA Vale do Pontal, CRA Impacto Bio, CRA São Domingos, Alcoeste, São Martinhos, Usinas Café, Caeté, perdão. Então você tem ali uma carteira de ativos nos CRAs segmentados para açúcar e etanol. Então você tem aqui o ramo de açúcar e etanol em alguns CRAs. Porém, nós temos outros segmentos também. Nós temos aqui ó, cooperativa, CRA Copagril, CRA Coxupé, CRA Expocaster, CRA Lar. Você tem aqui instituições financeiras, BTG Pactual, laticínios, Alvolar, você tem produtor de grãos, você tem floresta comercial, você tem diversos segmentos dentro do agronegócio. Então, a ASIC 11 não é uma carteira que só está investindo, né, num devedor que está plantando milho. Não, ele tem diversas ramificações dentro do segmento do agronegócio. Isso é muito bom, isso é muito bacana. E dentro desse relatório nós conseguimos ver que são devedores muito consistentes, porque nós conseguimos ver as garantias e os ratings, né? Então, quanto maior for os ratings do devedor, mais previsibilidade de pagamento ele vai te dar. Então, olhar os devedores do ASIC 11 vai fazer você sair de muitos problemas. Então, nós conseguimos ver aqui que são devedores bem sérios, porque tem garantias e tem ali uma classificação de ratings interessante. Então, nós estamos falando com uma carteira com 50 ativos, como vocês podem ver aqui na tela, e esses 50 ativos diversificados em segmentos. Então é um fundo que tem um dividendo maior por conta das taxas. Vocês podem ver aqui, ó, CDI mais 6, CDI mais 7. E como é que ele faz? Se ele tem um devedor com um alto nível de ratings, ele não vai colocar uma taxa muito alta de CDI. Agora, se ele tem um devedor meia bomba, ele vai colocar uma taxa maior para poder ganhar mais dinheiro e pagar mais dividendo também. Então, o ASIC 11 ele consegue fazer essa mescla entre bons devedores e devedores medianos para trazer uma rentabilidade final interessante. Isso é porque ele tem uma mescla de indexadores dentro da sua carteira. Então, num cenário de Selic a 15%, que está há muito tempo, Selic a 15%, você tem um dividendo muito maior por conta ali dos indexadores, né? Ou seja, você coloca uma taxa de rentabilidade para devedores medianos maior do que para devedores que são excelentes, double A, digamos assim. Então você consegue ganhar nesse spread, você consegue ganhar nessa diferença para ter mais caixa. Então, no cenário de Selic a 15%, tem uma projeção de crescimento. Mais uma vez, se você estiver gostando desse vídeo, já aproveita, deixa o like aqui na descrição e deixa aqui nos comentários qual fiagro, qual fundo imobiliário que vocês querem que eu analise para a gente trazer cada vez mais esses vídeos técnicos aqui no canal, para que seja para a sua edificação e seu conhecimento. Porém, um ponto importante aqui, quando nós olhamos, é a receita versus os custos. Prestem atenção nisso aqui. Vamos pegar aqui novembro de 2025, né, que é o relatório mais recente que me foi fornecido. Você tem aqui uma receita de 2.411.917 e uma despesa, um custo de R$ 229.594. Então, a despesa desse fundo é muito inferior ao que ele recebe. Isso faz com que ele tenha cada vez mais caixa para eventualmente fazer mais negócios com alguns outros devedores que tenham no mercado. Então, ao investir no ASIC 11, você investe numa carteira de agro e você tem aqui muita diversificação tendo mais de 50 ativos. Ah, Kaique, mas e se amanhã ou depois da Selic ir a 3%? Você vai ter uma diminuição dos dividendos e faz parte, é renda variável. Quais são os segmentos que se valorizam muito quando a Selic começa a cair? Fundos de tijolo é uma ótima alternativa porque eles se valorizam também. Então, uma dica aqui para vocês, se querem ter a ASIC 11 na carteira de investimento, tenham também outros fundos, né? Fundos de tijolo, fundos de papel. Dentre os fundos de tijolo, vocês podem ter ali diversificado em shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas. Você pode ter um fiagro, você pode ter um fundo de papel. O ideal é você pegar um senso comum e montar uma carteira que seja diversificada e também sólida. Então, esse fiagro ele tem muita diversificação e ele tende a ter um bom patamar por conta da transição energética. Mas tudo que eu estou falando aqui, gente, não é recomendação de investimento, tá? Não estou recomendando vocês comprarem a ASIC 11. Eu só estou
honrando com a palavra através dos comentários dos inscritos. Por isso que é importante você deixar aqui os comentários. Todos aqueles que quiserem uma análise de ativos, eu vou poder ensinar aquilo que vocês querem aprender, e não aquilo que eu quero gravar. Então, não é uma recomendação de investimento. Kaique, não sei como analisar uma carteira de ativos, não sei como escolher um bom fundo imobiliário, quero ter essa noção de como é que eu monto minha carteira, ou se já montei, como que eu reposiciono ela, como que eu tenho ideias para ter uma carteira de investimento sólida. Entra na minha comunidade, porque na minha comunidade você tem mais de 50 aulas com acesso vitalício, tem grupo dos alunos onde tem aula toda semana, você tem ali o meu contato para poder te ajudar a montar a tua carteira de investimento, tem mapa de apoio, tem e-book, tem planilha, você tem ali novos professores chegando no ano de 2026, onde vai ter ali um módulo só de fundos imobiliários também, e ali nós iremos de forma vitalícia estar te ajudando e te auxiliando a montar a tua carteira de investimento. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita, clica aqui no link da descrição, me manda uma mensagem lá no meu WhatsApp pessoal e diga que quer fazer parte da minha comunidade. Nós temos 3 planos e dentre esses 3 planos você vai escolher aquele que é mais acessível para você e ali você vai ter um ambiente onde pode ter aulas vitalícias e ter aqui resultados, que é o que está aparecendo na nossa tela. Esses resultados são do Ralph, é o nosso aluno mais recente, que entrou na comunidade há pouco mais de um mês e já está começando a ganhar dividendos internacionais e também já está começando a ganhar dividendos nacionais, porque fez uma correlação negativa na sua carteira de investimentos e agora está usufruindo daquilo que ele estudou para fazer. Então, seja como o Ralph e como tantos outros investidores que entraram na comunidade de investimentos Alcateia, clica aqui no link e venha, porque eu serei seu professor e vou te ensinar tudo que eu sei e você vai ter resultados muito mais rápido. Não é rentabilidade rápida e fácil, mas é rentabilidade que vai se perpetuar durante toda a tua vida. Tá bom, gente? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários as próximas análises que vocês querem que eu faça. Já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo e vamos avançar. Deus abençoe a todos, uma ótima semana, tamo junto e tchau e fui.